bem-vindas aqui a essa aula, onde a gente vai falar sobre aceitabilidades e a implicação na criação de negócios autênticos. Para você que está aqui ao vivo, por favor, me confirma se vocês estão me vendo e me ouvindo. Por favor, coloquem aqui no chat, antes da gente começar. Vendo e ouvindo. Ok, então eu vou seguir, tá? Bom, gente, nessa aula sobre estabilidade, eu fiquei muito empolgada quando eu montei essa aula. Eu a fiz baseada nesse livro aqui, que é um livro da Patrícia Neumann, tá? É um livro a respeito da sobrecitabilidade na superprodução. E ela traz as contribuições de Kazimir Dabrowski, que é o autor da teoria das sobrecitabilidades. Certo? O que essa teoria ela vai dizer? Ela vai trazer para a gente que durante o processo de desenvolvimento da personalidade das pessoas, né, no desenvolvimento da personalidade humana, a gente vai passando por momentos de desenvolvimento dessa personalidade e em que a gente vai se desintegrando da personalidade social, certo? E se integrando, criando a personalidade pessoal mesmo. Então, quando nós estamos criando a nossa personalidade, e esse é um processo que dura a vida inteira, a gente precisa se desvincular, se desintegrar um pouco do que a sociedade diz de como devemos ser, certo? De como nós devemos ser. Então, para que nós tenhamos a nossa personalidade firme, forte, nossa mesmo, a gente precisa se afastar um pouco dos conceitos, dos valores, das percepções que a sociedade estabelece, né? Tanto que quando a gente vê uma pessoa que ela se posiciona firmemente contra algumas coisas, a gente diz assim, não, fulano tem uma personalidade forte. O que isso significa? O que isso que a gente quer dizer? Quer dizer que fulano, ele não aceita tudo do jeito que é posto. Ele questiona muitas coisas, certo? E isso tem relação com essa desintegração que Dabrowski vem trazer. Esse processo de desintegração é positivo. Ele chama esse processo de desintegração positiva, porque a gente está se afastando um pouco dessas pressões sociais, certo? Para criar o nosso próprio conceito de como as coisas devem acontecer. A nossa personalidade. É a nossa forma de existir no mundo, certo? E para que isso aconteça, existem vários status da gente ir evoluindo nesse processo de criação da nossa própria personalidade. A gente vai fazendo isso aos poucos. Esse processo de desintegração, ele vai acontecendo aos poucos, certo? Que eles são, inclusive, ligados a algumas crises que a gente tem. Por exemplo, todo mundo tem uma crise na adolescência, né? Onde a gente vai se desintegrar um pouco daquela personalidade infantil, daquele mundo infantil, de como a gente percebeu, a gente trouxe todo aquele mundo para dentro da gente, da forma como a gente deve se posicionar, e nós vamos acessar, a construir a nossa personalidade. E a partir de agora, na adolescência, a gente tem muito esse questionamento dos valores. A gente vai questionar como que a nossa família se posiciona em determinadas coisas, como que as pessoas da nossa igreja se posicionam em determinadas coisas, como que os professores se posicionam, como que os amigos se posicionam. A gente começa a questionar isso, a se separar um pouco disso e dizer assim, ó, isso é deles, isso aqui é meu. Eu fico com isso, mas eu não quero isso. Esse é um exemplo de uma crise que acontece, que vai gerar uma nova fase de construção da nossa personalidade, certo? É um momento de desintegração positiva. E Dabrowski, ele vai trazer que as pessoas superdotadas, ele estudou esse público, e as pessoas superdotadas, elas tendem a passar por isso mais vezes, certo? Elas vão passando por esse processo de desintegração e reintegração, desintegração e construção da própria personalidade durante mais vezes, durante a vida. E isso é subsidiado
por um fenômeno que se chama sobrecitabilidade. O que é essa sobrecitabilidade? É uma superreação, né, do nosso organismo quando ele está em relação a alguns acontecimentos, certo? Dabrowski, ele vem falar que existem 5 tipos de sobrecitabilidades, que são a sobrecitabilidade imaginativa, intelectual, emocional, psicomotora e... esqueci de qual? Imaginativa, intelectual, psicomotora, emocional e... deixa eu pescar aqui. Sensorial e sensorial. Esses 5 tipos de sobrecitabilidades, eles vão colaborar com esse processo de desintegração social, né, e construção da nossa personalidade. E ele está muito presente nas pessoas superdotadas. O que são essas sobrecitabilidades? Que essas são essas reações para mais, né? A gente pode dizer que é uma reação exagerada que as pessoas superdotadas têm nessas áreas. Algumas pessoas superdotadas vão ter todas as 5 sobrecitabilidades em altos níveis, como é o caso dessa pessoa que vos fala. Quando eu fiz a minha avaliação, que a gente foi verificar como que andam as frequências das sobrecitabilidades, estavam todas altíssimas. Isso pode acontecer, elas ficarem sempre todas altíssimas, ou a depender da fase da vida, você ter algumas sobrecitabilidades que se sobressaem às outras, certo? Mas vamos explicar um pouquinho de todas essas sobrecitabilidades. Primeiro, eu quero falar da sobrecitabilidade psicomotora, certo? Essa sobrecitabilidade, ela é relacionada ao corpo e ao seu movimento. Então, todas as manifestações da sobrecitabilidade psicomotoras, ela vai aparecer no corpo. Então, ela gera pessoas que têm sobrecitabilidade psicomotora muito alta, certo? Ela tem uma agitação motora muito grande, uma inquietação, pessoas que não conseguem ficar quietas, pessoas como eu, que usam muito as mãos, que balançam muito os pés, né? Tem uma inadequação. Ela senta, levanta, senta, levanta. Nas salas de aula, são aqueles alunos que não ficam parados, que estão o tempo todo querendo levantar e desafiam, né, a professora, porque a premissa da sala de aula é você sentar e ouvir e receber aquele conteúdo, e essas crianças que têm uma sobrecitabilidade psicomotora muito alta, elas não conseguem fazer isso. Acabam sendo pessoas que são mais impulsivas, certo? Que têm explosões emocionais muito facilmente, têm uma certa dificuldade de controlar impulso. E observe que essas características são características também muito presentes no TDAH. Se você pegar um post falando de TDAH, se você for estudar TDAH, você vai ver que essas características também são presentes, né? E aí, uma pessoa superdotada com uma sobrecitabilidade psicomotora alta, ela pode ser confundida com TDAH. Se você tem uma criança superdotada que está numa sala de aula e ela tem esse comportamento mais impulsivo, ela tem explosões emocionais, ela tem dificuldade de lidar com a frustração, que é relacionado a essa sobrecitabilidade também, certo? Ela tem um desprazer com o tédio, com atividades de baixa atenção. Se a atividade lá não estiver ali desafiando o tempo todo, são aquelas pessoas que estão o tempo todo para lá e para cá, vivem bem no 80, né? Quem assistiu a aula que eu dei na semana passada, aquelas pessoas que vivem bem no 80, que estão sempre fazendo várias coisas e tal, elas são pessoas que têm sobrecitabilidade psicomotora muito alta, certo? E elas podem ser confundidas com quem tem TDAH. Alguns pais, inclusive, eles chegam no diagnóstico de superdotação a partir desses comportamentos que crianças têm em sala de aula e que vão gerar uma dúvida a respeito de TDAH. Aí, quando vai se investigar, não fecha o diagnóstico de TDAH, vai continuar investigando e aí chega-se na superdotação, certo? Então, eu já tive 2 pessoas que me disseram assim, eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Tenho certeza que eu tenho TDAH. Porque eu sou muito possível, porque eu não paro quieto, porque eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, quando a gente vai fazer um rastreio de altas habilidades,
estar lá a pessoa também em níveis altíssimos, com vários indícios de superdotação, sabe? Porque a superdotação, o TDAH, o autismo são neurodivergências, eles são todos no mesmo campo cerebral. E aí existem comportamentos que são muito parecidos. Dabrovitz, na época, ele não tinha o conhecimento sobre o autismo, sobre o TDAH, né? Então, ele estudou as sobreestabilidades nas pessoas como um todo e nas pessoas superdotadas. Mas acredita-se que se ele tivesse esse conhecimento, ele também ampliaria um pouco dessa discussão da sobreestabilidade para todas as pessoas neurodivergentes, né? Que são as que tendem a ter os níveis de sobreestabilidades mais altos. As outras pessoas também têm, mas as neurodivergentes costumam ter níveis de sobreestabilidade muito altos, certo? Então, essas são as características das pessoas com sobreestabilidade psicomotora. São pessoas ligadas no 220, são aquelas que são 8 ou é 80. Ou é tudo muito rápido, ou é muito devagar. Quando a gente fala da intensidade da superdotação, é isso, né? São aquelas pessoas que ou fazem tudo muito na agonia no CPP, que nem eu, ou são aquelas pessoas extremamente lentas e que vão fazer bem devagar, mais pausada, que gostam de planejar mais e tal, né? E essa sobreestabilidade, ela pode trazer uma dificuldade maior em pessoas com a superdotação produtiva criativa, porque, diferente das pessoas que têm uma superdotação acadêmica, né, as pessoas com a superdotação mais produtiva criativa, ela tende a apresentar aquele comportamento de começar várias coisas e não terminar nenhuma delas, né? Eu recebo muito essas pessoas que são alunas, algumas de vocês que estão aqui no curso me relatam isso, que tem várias ideias que começam a fazer, mas não terminam nenhuma delas. É um comportamento muito presente no TDAH. Ou também é aquele perfil de pessoas que se envolvem em vários projetos ao mesmo tempo. E aí vai se alternando em diversas atividades. Eu até falei sobre isso na aula passada, quando a gente estava falando sobre os desafios, né, do empreendedorismo digital. Então, esse comportamento, ele é em função das sobreestabilidades, certo? Ele é em função das sobreestabilidades. Mas, apesar de trazer todos esses comportamentos desafiadores, né? Todos esses comportamentos desafiadores, quando essa sobreestabilidade, ela está alinhada a um emocional bem organizado, a um emocional bem trabalhado, e é por isso que eu bato tanto nessa tese de que a gente precisa do autoconhecimento, de que a gente precisa trabalhar desenvolvimento pessoal das pessoas superdotadas, porque existe muita potência envolvida, mas que se essa potência ela não tiver bem organizada, ela vai virar apenas descompasso, certo? Ela vai virar explosões emocionais, ela vai virar muita frustração, muita inadequação, e o que é de potente, o que é de criativo, o que é de força mola propulsora de uma realidade melhor, certo? Não aparece por conta disso, tá? A outra sobreexcitabilidade é a sobreexcitabilidade sensorial. Essa sobreexcitabilidade sensorial, ela está muito, muito ligada à questão do empreendedorismo. E ela está ligada à questão das sensações sensoriais mais amplificadas. Então, essas pessoas, elas são pessoas que têm sobreexcitabilidade sensorial alta, elas sentem muito no corpo, né? O ambiente. Elas sentem muito também uma necessidade grande de reconhecimento. Então, se você é essa pessoa que precisa muito de reconhecimento, que está sempre buscando o reconhecimento, a validação de outras pessoas, isso tem ligação com essa sobreestabilidade está muito alta, certo? Porque é essa sensação do que o outro traz para mim, certo? Ela também ela pode provocar um comportamento de evitação, que é quando você evita contato consigo mesma, evita ficar sozinha. Sabe aquelas pessoas que estão sempre buscando outras pessoas, que não querem ficar só, que não querem fazer nada só, seja no momento de trabalho, seja no momento de lazer, ela quer estar sempre cheia de gente ao seu redor, sobre estabilidade sensorial elevada, né?
Mas também é uma subestabilidade que pode ajudar na resolução de problemas, porque são pessoas que possuem uma percepção a detalhes que outras pessoas não têm. Então, são as pessoas que elas vão chegar num ambiente e elas vão perceber que aquele ambiente ele é pesado, elas vão perceber que as cores que são usadas no ambiente poderiam ser diferentes para gerar uma sensação melhor de maior acolhimento, elas vão perceber rachaduras que muitas vezes não são vistas, lugares que não estão pintados, sabe? Possibilidades de melhoria. Elas vão ser aquelas pessoas que vão sentir mais. Se você está trabalhando no escritório, num lugar em que a cadeira não é confortável, certo? Porque ela tem uma percepção sensorial mais amplificada. Então, elas vão sentir mais isso, elas vão perceber se o ambiente está muito frio ou muito calor, porque isso vai afetar sensorialmente ela. E isso vai trazendo possibilidades de melhoria, certo? Isso vai trazendo possibilidades de inovação, tá? Observem como tem ligação com a questão de criação de negócios autênticos, como está ligado uma coisa à outra, né? A outra sobreestabilidade é a imaginativa. Quando a gente fala em criação de negócios autênticos e inovação, a gente lembra logo da sobreestabilidade imaginativa, porque assim, não, a pessoa que tem muitas ideias, ela cria muitas coisas mentalmente, né? E sim, pode ser, sim, também ela está ligada a isso, porque a sobreestabilidade imaginativa, ela está ligada à criação de imagens mentais, ela também está ligada a muitos aos sonhos, aos devaneios, às fantasias, às ilusões, né? Ainda mais cedo a gente estava falando sobre o potencial de sucesso através da disposição de moldar o futuro. De moldar o futuro. E onde vem essa ideia de mudar o futuro? Né? Vem disso, a sobreestabilidade sensorial, que vai percebendo, captando as informações do ambiente, as que estão muito visíveis, as que estão mais sutis, porque o sensorial ele vai pegando tudo, toda essa carga sutil do ambiente, e da sobreestabilidade imaginativa, que ela vai começar a imaginar como poderia ser. Ela vai, muitas vezes, passa por um devaneio. Parece que é só um sonho, parece que é algo que não dá para ser aplicado. Mas depois a gente vai entrar com a sobreestabilidade intelectual quando ela é grande, e você começa a projetar como que eu vou pegar isso aqui que está na minha cabeça, que aparentemente não vai dar certo, e eu posso tornar isso concreto, sabe? Como que eu posso fazer isso? A sobreestabilidade imaginativa, ela pode gerar muita introspecção. A sobreestabilidade sensorial, ela vai gerar uma maior extroversão, estar mais com as outras pessoas. Já a imaginativa tende a gerar maior uma introspecção, certo? Uma pessoa que é mais voltada também para as artes, né? Um apego maior às pessoas mais próximas, aquele apego também a alguns objetos pessoais, a livros, aquela pessoa que não empresta o livro de jeito nenhum, porque tem uma relação emocional com aquilo, sabe? E se perder, acaba a amizade com a outra pessoa por conta dessas coisas, sabe? Então, são pessoas que tendem a buscar mais contato com a natureza, mais leitura, gostam mais de música, mais de cinema, sabe? Tem sonhos muito vivos, sonhos que são muito vívidos, né? Às vezes eu tenho sonhos que eu acordo buscando ar, literalmente buscando ar, tentando respirar. Tem sonhos que parece que eu vou morrer, que eu recebi um tiro, algo do tipo, e eu acordo desesperada, de sobressalto, sabe? Porque aquilo é tão real para mim, e isso está vinculado a ter uma sobreestabilidade imaginativa alta, alta, certo? E em alguns momentos, pessoas que têm isso muito alto, artistas, né? Artistas, eles podem até passar, quando eles estão em momentos de crises existenciais, pode parecer que eles que estão em processo patológico, né? Em processo patológico, porque as imagens mentais que eles veem são tão grandes, tanta coisa que passa na cabeça, tanta que parece que beira a loucura, mas não é loucura, certo?
Outra sobreestabilidade é a intelectual. Essa sobreestabilidade intelectual, muitos autores dizem que ela é praticamente sinônimo de superdotação. Porque é essa mente que não para, essa mente cheia de ideias, essa mente incansável, que tem um interesse incansável por conhecer, essa fome por conhecimento, certo? E ela também está ligada à alta percepção de detalhes. Então, você pensa uma pessoa que ela tem uma sobreestabilidade sensorial alta, então ela está no ambiente, ela chega no ambiente, ela sente esse ambiente, ela percebe esse ambiente sensorialmente como pesado, como leve, como fluido, como tenso. E a sobreestabilidade intelectual vai fazer o rastreio de tudo o que tem nesse ambiente para poder conectar. Dizer assim, poxa, por que eu estou sentindo isso? Essa sensação, ela vem de onde? Sabe? Essa alta percepção aos detalhes. E aí você vai ter uma pessoa que ela faz leitura das pessoas muito fáceis, muito rapidamente, porque ela faz a leitura corporal do comportamento da pessoa, padroniza, sabe? É muito fácil reconhecer padrões comportamentais. Isso está ligado à sobreestabilidade intelectual. A ter muitas ideias independentes. E olha como que isso vai ao encontro do que nós falamos na aula 1 desse módulo, né? Sobre a disposição de moldar o futuro. Elas tendem também a mergulhar em áreas com elevada angústia e sofrimento positivo em busca de respostas. Então, assim, mesmo que vá doer, mesmo que vá angustiar, a sede por entender é tão grande que ela prefere mergulhar nisso daí em busca, sabe, de resposta. Essa é uma característica sobre a habilidade intelectual. E é daí, desse mergulho profundo, dessa insatisfação, dessa necessidade de entender mais, que surgem coisas novas, que você vai trazendo novas possibilidades para o que você está trabalhando. Eu mentoro, né, mulheres, que elas falam assim, nossa, porque eu vou fazendo, não está certo do jeito como está feito. Não faz sentido fazer desse jeito. Está muito raso, a gente precisa aprofundar, sabe? Isso vem dessa sobreestabilidade intelectual alta, essa insatisfação, essa busca por resolver, e essa tendência a, poxa, tá diferente, eu tô indo meio que contra a maré, tá diferente do que as outras pessoas estão fazendo, mas é em razão disso. E é importante que a gente faça, porque eu acredito que se Deus nos dotou dessas sobreestabilidades em níveis mais elevados, é justamente para a gente perceber essas coisas e fazer diferente, para provocar essa mudança que a gente precisa ter, certo? A sobreestabilidade intelectual também está muito ligada à alta capacidade de resolver problemas, a um vocabulário rico, ao interesse vasto por várias coisas, a um elevado foco no interesse, que é aquele comprometimento com a tarefa, né? Muito característico da superdotação. A capacidade de estabelecer múltiplas relações. E em alguns níveis, em níveis mais elevados, quando essa sobreestabilidade intelectual ela se cruza com a sobreestabilidade emocional, ela vai gerar a intuição, que a gente conversou lá no módulo 1, e que ela é tão importante quando a gente está falando de criação de negócios autênticos. A intuição é muito importante, né? Porque ela vai trazer o algo mais, ela vai trazer o plus, ela vai trazer esse senso de missão, esse propósito para a ação, certo? E vem disso, vem da junção dessas duas sobreestabilidades. Por fim, a sobreestabilidade emocional, que é uma sobreestabilidade que a gente poderia dizer que ela é uma sobreestabilidade mãe, poderíamos dizer assim. Por quê? Porque quando ela eleva todas as outras. Ela tem essa capacidade. Ela conecta as outras sobreestabilidades. Então, assim, mais uma vez, falando mais uma vez, da importância da pessoa superdotada trabalhar o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento. Mais uma vez. Porque quando a gente está com o nosso emocional alinhado, certo? A gente tende a pegar todas essas coisas positivas das sobreestabilidades e usar isso para o bem, usar isso de forma construtiva. Mas quando isso não está alinhado,
você vai ter uma sensação de emoções muito forte, daquela intensidade que a gente já fala, né? Você vai ter essa intensidade muito emocional muito forte. Então, se chega algo que está doendo, dói demais. Se chega algo que vai frustrar, frustra demais. E você começa, se você tem uma sobreatividade psicomotora elevada, por exemplo, você pode se tornar uma pessoa muito mais agressiva, uma pessoa muito mais difícil de lidar, mais reativa. Por quê? Porque o emocional não está bom. O emocional não está alinhado, certo? Então, é muito importante mesmo. E se tiver alinhado, todas as sobreestabilidades, elas vão agir em favor do crescimento, da melhoria contínua, da gente trazer novas soluções, certo? Para o mercado, para o mundo. Conseguir estabelecer o nosso propósito, conseguir falar da nossa missão sem estar brigando com as pessoas, sem estar quebrando com tudo, sem estar se estrafalhando por dentro também, sabe? Essa sobreestabilidade emocional, ela está ligada a essa reação rápida e intensa. E aí, ela pode se manifestar de duas formas, né? Ela, em algumas pessoas, ela vai dar aquela explosão, então ela vai ter uma descarga emocional muito rápida e muito intensa, e isso se dissipa rapidamente também. Ou ela pode dar também uma descarga emocional mais lenta, mas igualmente intensa, e ela leva dias para dissipar. Pode acontecer das duas formas. Então, por exemplo, eu já tive descargas emocionais, eu estava tão tensa na situação de trabalho, que eu estava tão tensa diante do meu chefe que eu achei que ele ia me cobrar algo, que me gerou uma descarga no meu corpo tão forte que me gerou uma dor de barriga que eu quase saí da sala dele correndo para ir no banheiro, né? Intenso e rápido. Então, ela foi e dissipou. E quando eu percebi que não era nada daquilo, ela também, ó, já deu aquele alívio. Mas também tem aqueles momentos em que ela vem tão forte e que leva dias você ali remoendo aquela situação, para você entender o que acontece. Eu passei por uma situação de. Como é o nome, gente? Vou esquecer esse nome. Essa coisa terrível. Racismo. Uma situação de racismo que eu vivenciei logo quando meu filho estava com 11 meses, 12 meses, por aí, que aquilo causou um impacto tão grande e me gerou uma fúria tão grande que eu fiz um barraco na loja, foi uma coisa terrível. E eu levei dias para conseguir dissipar isso, para conseguir tirar isso de mim, sabe? Mesmo colocando, não, eu vou colocar na justiça, eu dei questão na delegacia, eu fiz várias coisas, mas até aquilo conseguir sair de mim, eu consegui falar sobre isso, e eu consegui explicar para as pessoas o que aconteceu, demorou muito. Por quê? A responsabilidade se levou demais, certo? Se levou demais. E esse é um sintoma, né? Esse é um dos comportamentos da sustentabilidade emocional. Um outro é a necessidade de criar relações emocionais profundas e duradouras, né? E isso é com coisas, isso é com pessoas, isso é com ideias, certo? Então, por exemplo, teve uma mentorada que ela chegou para mim e ela tinha criado 3 perfis no Instagram, cada perfil com uma coisa diferente, e eu via que dava para a gente juntar 2 daqueles perfis e um deles a gente deixar em stand-by, para poder a gente trabalhar mais esse posicionamento, esse novo posicionamento. E a dificuldade dela, dizer assim, não, mas eu construí tudo do jeito que está lá agora, como é que eu vou abandonar isso e virar uma coisa só, vai virar uma outra coisa? A dificuldade dela de desapegar daquela ideia fez com que demorasse o processo de andar, sabe? Vixe, eu tô sem imagem. Consegui voltar aqui. Eu percebi que a webcam tinha sumido. Está desconectado o problema, a webcam. Mas, vamos lá, continuando, né, para não perder esse raciocínio. Eu percebi que essa dificuldade dela de
desconectar, né? De tirar, de desapegar do que ela já tinha criado, estava provocando um entrave no negócio dela. Estava provocando um entrave, sabe? Porque ela estava muito apegada àquela ideia. E isso estava deixando o negócio travado. Era preciso abrir mão para que a gente começasse a fluir. E essa é uma dificuldade, né, que é provocada por essa sobreestabilidade. Também ela provoca uma elevada memória afetiva, um elevado medo da morte, né? Pessoas que têm muito medo da morte é provocado por essa sobreestabilidade, né? E quando a gente estuda isso, a gente percebe que no empreendedorismo a gente tem fortemente a presença de todas elas, né? Quando você empreende, você pode usar todas elas ao seu favor. A sobreestabilidade intelectual, ela pode lhe ajudar a identificar os problemas. A imaginativa pode lhe ajudar a criar ideias disruptivas, criar coisas disruptivas. A sensorial, ela vai te, te mostrar quais são os problemas existentes. Essa sensorial e intelectual junta. Lembra que eu comentei sobre isso? A emocional, ela vai trazer uma missão, um propósito para o que você faz, certo? E a psicomotora, ela vai te levar a implementar. Seja implementar vários projetos de uma única vez, seja a partir desse conhecimento que você está tendo agora no curso, que eu tenho falado muito, que é você pegar todos esses projetos e tentar englobar em um projeto guarda-chuva, que vai estar propiciando, vai estar levando a sua missão para o mundo, né? Que vai estar deixando o seu propósito à disposição das pessoas, certo? E vai estar ligado às outras, a imaginativa, a intelectual, todas elas estão presentes na criação de negócios autênticos. Todas elas estão presentes na criação de negócios autênticos. Mas para que tudo isso, gente, esse furacão de sensações, de pensamentos, de emoções e de movimentos, eles realmente consigam fazer algo que vai gerar impacto no mundo, é preciso de um componente muito importante que eu vou falar na próxima aula. Na próxima aula, que é quando a gente vai começar a falar sobre posicionamento. Na próxima aula, a gente vai falar como que você cria um posicionamento que é realmente autêntico, que expressa a sua verdade, que é capaz de mostrar todo o seu potencial único, sabe? Que ele é capaz de trazer uma solução para o mundo que expressa a sua verdade e que traga soluções efetivas e disruptivas para as pessoas que sejam capazes de mudar a realidade que está aí, certo? Então, eu vejo você na próxima aula. Deixa eu